George e Mandy, seu primeiro casamento. Olá, nerds de todo o multiverso! Eu sou o Igor de Mello e finalmente chegou o primeiro episódio aqui no Brasil pela Max de George e Mandy First Marriage, em português, George e Mandy Seu Primeiro Casamento. Essa série que é um spin-off de Young Sheldon e segue o irmão dele, o George, e a sua esposa Mandy, enquanto criam sua filha Cissy no Texas dos anos 90. E aí, entre muitas confusões, o casal vai precisar lidar com os desafios da vida adulta e a complexa responsabilidade da maternidade e paternidade. E eu já assisti o episódio, já digo que eu adorei, e nesse vídeo de hoje eu vou explicar algumas revelações e detalhes do episódio 1, que trouxe participações especiais do elenco de Young Sheldon, momentos emocionantes e muitos momentos engraçados. E assim, após acompanhar The Big Bang Theory por tantos anos, e até mesmo Young Sheldon, eu estava curioso sobre a abordagem que eles iam tomar com essa série. Inicialmente eles já fazem uma mudança bem interessante, que é no formato. A série transita de um estilo de câmera única, igual a gente via em Young Sheldon, a um formato multicâmera filmado em frente a uma plateia ao vivo, semelhante ao que vimos na teoria de Big Bang. E esse formato geralmente adiciona essa camada de humor, e até pode dificultar o tratamento de momentos mais dramáticos. Por isso foi até inesperado ver como a série George e Mandy carrega uma profundidade emocional que foi até inesperada para mim. Porque apesar de seguir o formato de comédia, a série entrega boas doses de emoção. O Montana Jordan e a Emily Osment têm uma ótima química como casal. O pai da Mandy se destaca como patriarca da família McAllister. No entanto, o que torna essa trama mais impactante é que essa história se passa poucos meses após a morte inesperada de George Cooper Sr., que é o pai do George. E os Cooper ainda estão tentando lidar com essa perda. E a série retrata esse luto de uma forma bem sensível. Inclusive, confere esse short que eu vou deixar aqui nos cards do momento emocionante que os Cooper recebem a morte de seu patriarca. As cenas de George são especialmente tocantes. Vemos que o personagem está amadurecendo a lidar com a ausência do pai, e temos um belíssimo momento para ilustrar isso, que mostra o quão George sente pelo que aconteceu com o pai. Pra que isso? Às vezes você me lembra o meu pai. Olha, isso é um elogio e tanto. Eu não abracei ele quando tive a chance. Tipo, ele não teve nem tempo para sofrer e precisa enfrentar a responsabilidade de ser pai, cuidar da sua família e até mesmo da sua irmã, que é a Missy, a mãe e a avózinha. E essa conexão entre o que ele sente pela perda e o que precisa ser para sua própria filha é o que traz um toque mais dramático e emocionante para a série, equilibrando o humor e o luto em uma narrativa bem cativante. Falando nisso, não deixe de conferir também o vídeo que eu fiz falando sobre o final emocionante de Young Sheldon, tá aqui nos cards. Eu considero que George e Mandy é uma evolução de Young Sheldon na forma de criar uma comédia mais refinada e equilibrada, tipo, ter momentos de comédia, mas ter momentos de drama. Young Sheldon fez muito bem isso nessa 7ª temporada, e George e Mandy só com o episódio já mostrou que eles vão saber trabalhar isso, e eu acho interessante. Tem que ter um momento para rir, mas tem que ter um momento para se emocionar também. E o sucesso e a aceitação inicial foi tanta que a série vai ganhar uma temporada completa, porque a emissora CBS tinha dado uma ordem para 13 episódios, só que agora eles pediram a temporada de 22. Porque, como sabemos, The Big Bang Theory e Young Sheldon foram audiências gigantescas para a CBS, e os números iniciais de George e Mandy continuam provando a força dessa franquia. O episódio de estreia garantiu 10,6 milhões de espectadores multiplataforma em seus primeiros 7 dias, sendo uma estreia maior até mesmo do que a do próprio Young Sheldon 7 anos atrás. Então, eles já chegaram batendo o pé na porta e mostrando a que vieram. Mas tem um detalhe. Talvez Young Sheldon, George e Mandy não existisse se o piloto original de The Big Bang Theory tivesse sido lançado, porque ia ser tudo muito diferente e eu não sei se a série ia vingar. Eu não vou falar muito dele porque eu já fiz isso nesse vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, não deixa de conferir também. E bom, eu, Igor, acredito que o fato de George e Mandy ter estreado meses após Young Sheldon terminar foi muito positivo também, porque nós fãs ainda estamos com sede de mais histórias daquele universo. E Jovem Sheldon deixou pontas em aberto na família Cooper para se resolver porque viria essa série. Então a gente estava muito curioso para saber como seria a evolução do George, da Missy, da vozinha, da mãe do Sheldon, exceto o Sheldon, porque a gente sabe que o Sheldon agora ele tá lá na Caltech evoluindo para se tornar
o personagem que a gente conhece. Então, ele não precisa estar nessa história no princípio. Mas a família Cooper tem muito a se tratar ainda. E bom, essa aceitação inicial da série não seria possível se não fosse o Montana Jordan e a Emily Osment, porque eles são excepcionais. Eu sempre gostei deles desde a série anterior. E agora eles estão envelhecendo como vinho. Emily Osment, quero casar com essa mulher. É belíssima, atua bem, ela é incrível, eu já admiro ela desde a época lá da Hannah Montana. E bom, o destaque do casal vem durante as conversas mais sérias de George e Mandy, sem perder a brincadeira de suas dinâmicas. E a Mandy, ela tem um dilema familiar interessante com sua mãe, que traz momentos engraçados, mas ao mesmo tempo reflexões sérias. E eles equilibram muito bem. E tem momentos geniais, como no início do episódio em que Mandy está irritada com a mãe e quer fazer, como dizia o saudoso Marcelo Rezende, o sapeque iaiá. E ela fala algo da mãe e depois eles vão lá começar o ato. Mas aí o pai da Mandy bate na porta e mostra que a babá eletrônica estava ligada e eles escutaram tudo da sala. Eu achei genial. E aí, inclusive, nesse momento que acontece o plot do episódio, onde a Mandy e a mãe brigam e eles vão embora da casa dos pais e alugam uma casa num lugar bem peculiar. E posteriormente nessa nova casa é onde temos a participação das sempre excepcionais Annie Potts, como a vozinha, que faz esse papel com uma extrema naturalidade e competência. E a grande Zoe Perry como a Mary Cooper, que embora a cena seja curta, a gente vê muito aqui dessa transição que a personagem tem para a religiosa fanática que a gente conheceu em The Big Bang Theory. Porque como aprendemos em Young Sheldon, Mary mudou totalmente após a morte de George Cooper. Uma coisa interessante é que todos esses anos, quando a gente via a Mary já mais velha em The Big Bang Theory, ela tinha todo aquele ódio contra o seu falecido marido. Em Jovem Sheldon é finalmente revelado por que ela tem essa raiva dele. Todo mundo achava que foi por causa da traição e tal, só que não. A Mary transformou sua dor pela perda dele em raiva, adotando esse mecanismo de enfrentamento para lidar com a tragédia. E isso não está fora do normal. Isso deveria ter sido apenas uma fase, se ela tivesse processado adequadamente suas emoções. Mas como a gente vê no último episódio da série, ela não fez. Em vez de enfrentar a situação de frente, ela se apega a maneiras insalubres de seguir em frente. Como o George adulto revela lá em The Big Bang Theory, vai chegar um ponto em que Mary vai ficar tão triste que não vai conseguir funcionar. E é por isso que ele teve que assumir o controle, porque o pai tinha morrido, a mãe estava devastada, a irmã virou um adolescente rebelde e o Sheldon estava lá na Caltech. Então, a Mary, para lidar com essa dura realidade, ficou brava com George, porque ela teve que encarar o fato de que ela perdeu o amor de sua vida e ela precisava de alguém para culpar. E como seu marido morreu de problemas de saúde, ela revela lá no discurso fúnebre e ficou brava com tudo, inclusive com Deus. Só que como ela é bem religiosa, ela não poderia sustentar essa raiva por muito tempo, porque sua fé era algo do qual ela precisava se apegar, como foi revelado menos de um mês após a morte de George. Então, Mary manteve essa mentalidade de ter raiva de George por morrer. Então, nos anos seguintes, ela fica falando mal dele com raiva porque era a maneira menos dolorosa de lidar com a morte do marido. Aqui temos alguns nuances disso, como nessa cena. Mary, para brindar a casa nova? Eu posso brindar com ginger ale. Jesus bebeu vinho. Porque ele não tinha Schweppes. E, para quem tá se perguntando, a Missy vai participar sim a partir do episódio 2, a Regan Rever tá de volta. E eu fico feliz que a família Cooper vai ter uma participação regular, visto que a história do Sheldon tá contada, mas a família Cooper ela tem muito que se tratar ainda. E eu fico feliz que a série vai continuar a explorar essa questão. Mas claro que num futuro podemos sim ter uma participação do Ian Armitage como Sheldon. Em minha opinião, pode demorar um pouco isso. Tem que focar no lado da família Cooper que ficou no Texas. O Sheldon já tá com a história contada. Inclusive, embora ele não esteja nesse episódio, tem um momento bem interessante onde o George faz um comentário específico se comparando ao Sheldon. Talvez seja um efeito colateral de ser burro. Ela não quis dizer isso. Olha, não me magoa. Com um irmão como o Sheldon, fui burro a vida toda. Deve ser difícil. Eu gosto quando as pessoas me subestimam. Me dá vantagem. É interessante ver que George se sentia assim diante do irmão gênio. Só que nunca falou nada, porque como vimos a versão adulta dele falar lá em The Big Bang Theory, ele sempre quis proteger o Sheldon, pois George é o irmão mais velho e assumiu as rédeas da família após a morte do pai. Os dilemas que vamos ver nessa série vão ser interessantíssimos, pois o primeiro casamento de George e Mandy promete mergulhar profundamente nos desafios que a Mandy enfrenta enquanto tenta equilibrar sua nova vida como mãe e esposa, sem perder sua própria identidade. E a busca dela para retomar a carreira que tinha antes de conhecer George não é apenas uma subtrama, mas um tema central que vai ressoar
com muitos espectadores que passam pela mesma coisa. E a série destaca a frustração de Mandy por não conseguir encontrar emprego que realmente gosta, refletindo a realidade que muitas novas mães enfrentam a carreira com a criação dos filhos pequenos. Além disso, os desafios sociais de Mandy acrescentam outra camada à trama, trazendo à tona o isolamento emocional que muitas vezes acompanha a maternidade. Então eles vão tocar em temas interessantíssimos e eu tô doido para ver o desenrolar disso. Tudo isso tá acontecendo enquanto o casal vai tentar construir uma vida familiar estável. Será que eles vão conseguir? Vamos aguardar. Mas e aí, vocês assistiram George and Mandy First Marriage? O que vocês acharam? Me conta aí nos comentários. E eu vou ficando por aqui, mas aqui na tela final vai estar aparecendo outros conteúdos de Young Sheldon e The Big Bang Theory aqui do canal. Então é isso, até o próximo vídeo. Valeu!